De volta com Justiça e Trabalho de hoje, eu estou conversando com o procurador Rafael Dias Marques. Nós estamos conversando acerca do trabalho infantil. Ele é coordenador nacional de combate à exploração do trabalho da criança e do adolescente. Eu encerrava o bloco anterior perguntando para ele quais as políticas públicas existentes ou as que estão sendo discutidas ou as que a sociedade clama por essas políticas públicas para o enfrentamento dessa realidade do trabalho infantil no país. Como é que, na sua avaliação, o que é que pode ser feito, o que é que existe, como é que o senhor vê essa questão? 3 grandes tipos de políticas públicas são essenciais para prevenir e erradicar o problema do trabalho infantil. A primeira delas é uma política pública de educação. Cada vez mais é necessário que haja escolas em tempo integral, escolas de qualidade que sejam atrativas para as crianças e adolescentes, a fim de que elas possam ficar nesse espaço de proteção durante todo o dia, possam aprender, possam despertar a sua cidadania, desenvolver as suas habilidades e competências. Então, a primeira política que o Estado tem de desenvolver com eficiência e eficácia é a política pública da educação. Ao lado dessa política pública da educação, é essencial também uma boa política de amparo, de assistência social. É preciso que o Estado cada vez mais universalize essa política e atenda com melhor qualidade famílias que estão em situações de vulnerabilidade socioeconômica. A grande causa do trabalho infantil hoje ainda é a situação de exclusão social. Famílias que, portanto, não têm sustentabilidade socioeconômica. E quando a família não tem sustentabilidade socioeconômica, a criança é chamada a ajudar nessa sustentação trabalhando. Toda vez que isso acontece, em que a família é excluída, em que a família está nessa situação de vulnerabilidade, a criança não pode assumir o encargo de ser o chefe da família, de fazer a família se elevar. O Estado tem que assistir. E essa política de assistência é, portanto, fundamental para fazer com que essa família supere as suas vulnerabilidades socioeconômicas e assim melhor proteja as suas crianças ou adolescentes, evitando que elas ingressem precocemente no mercado de trabalho. E, finalmente, além da política da assistência social e da política da educação, é fundamental que haja uma boa política de saúde. Nós vimos que crianças e adolescentes que trabalham adoecem, se acidentam 3 vezes mais que um adulto, quase 3 vezes mais que um adulto, são dados do Ministério da Saúde. Então é preciso que o Estado esteja aparado no seu aspecto de saúde a apoiar, a atender essas crianças que se acidentam. Não só no atendimento à saúde também é importante, diga-se. Na identificação, os agentes de saúde da família entram nos lares, são íntimos das famílias e podem detectar situações de violações que aos olhos da sociedade não ocorrem, como, por exemplo, o trabalho infantil doméstico. Essas, portanto, são as políticas essenciais, imprescindíveis para se prevenir e se erradicar o trabalho infantil no Brasil. Rafael, aí é uma pergunta que eu lhe faço naturalmente pela sua resposta. O senhor acha que dentro do modelo econômico, hoje esse modelo excludente, é o modelo o capital versus trabalho, né? Você acha que dentro desse modelo social e econômico, do ponto de vista sociológico mesmo, ou da sociologia do direito, é possível essas questões serem resolvidas, esses 3 aspectos serem implementados para combater de vez essa chaga do trabalho infantil? Eu acredito que seja possível. Basta que o tema seja alvo de agenda, prioridade de agenda política. Seja um problema primeiro a ser enfrentado. O MPT tem discutido isso com os órgãos governamentais? Exatamente. Não só naquela atuação preventiva que eu me referi, mas repressivamente, cobrando através de termos de compromisso de conduta e ações civis públicas que o tema seja prioridade. E o tema tem que ser prioridade não porque isso seja uma benevolência do administrador público. O tema tem de ser prioridade porque a Constituição Federal, no seu artigo 227, assim estabelece o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta. Criança e adolescente têm de ser alvo de proteção integral. E essa proteção tem de ser feita prioritariamente na frente de todas as necessidades sociais. É mais uma questão de vontade política, talvez? Sim, vontade e cumprimento de dever jurídico no sentido de melhor assistir essa população. De certa forma, na sua avaliação, esses aspectos todos impulsionam ou pedem de imediato uma tomada de ações? Sim, e aí o sistema de justiça ele tem de ser um ator importante nesse cenário. Toda vez em que a política pública não existe, ou toda vez que a política pública falha, o Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho, como guardiães do valor do trabalho decente, que não pode conviver com qualquer tipo de exploração do trabalho da criança, tem de ser chamado a intervir. Seja através de termos de compromisso de conduta, criando compromissos políticos de implementação dessas políticas, seja através de ajuizamento da ação civil pública na Justiça do Trabalho, chamando o Estado juiz a implantar ou a exigir do administrador público a implantação dessas políticas públicas, sob pena de responsabilidade pessoal do gestor público que é omisso e é culposo no combate ao trabalho infantil.
esse trabalho do sistema de justiça, como o senhor próprio falou, todas essas questões, esse de certa forma tem coibido ou até mesmo combatido de forma efetiva, do ponto de tentar pelo menos minimizar em determinadas regiões do país essa questão do trabalho infantil? Sim, o Ministério Público do Trabalho desenvolve um projeto estratégico em vários municípios do Estado brasileiro, o projeto de políticas públicas, em que, num primeiro momento, faz-se uma inspeção em loco para detectar as políticas existentes, o que falta, e em seguida se exige o cumprimento daquilo que falta, seja por um termo de compromisso, seja por um termo de ação civil pública, ou através de uma ação civil pública. O que se tem notado é que toda vez que o sistema de justiça se faz presente, em especial o sistema de justiça do trabalho, as coisas andam melhor, as políticas são implementadas, o prefeito, o governador é chamado à responsabilidade, juridicamente falando, e então as coisas tendem a sair do papel. Doutor Rafael, uma questão que eu acho que o telespectador deve estar em casa assistindo ao nosso programa, deve estar se fazendo, na verdade, quais são, na verdade, os critérios ou o que aquela relação estabelece com relação a essa questão do trabalho da criança e do adolescente, quais as atividades que podem ser desenvolvidas como atividade laboral pelas crianças e pelos adolescentes, enfim, quais são os detalhes dessa questão toda? Perfeito. Resumindo o que a lei fala, qualquer trabalho é proibido até os 14 anos de idade. Entre os 14 e os 15 anos incompleto, só é possível trabalho na condição de aprendiz. E o aprendiz não é aquele indivíduo que está na empresa ali aprendendo. O aprendiz é um empregado especial, com carteira de trabalho assinada, com proteção trabalhista e previdenciária, que frequenta um curso de aprendizagem que na outra etapa da jornada vai à empresa trabalhar. E a partir dos 16 anos de idade, o trabalho é permitido, salvo se a atividade for insalubre, perigosa, penosa, noturna ou colocar o indivíduo, o adolescente, em situação de vulnerabilidade psíquica, social, na sua moralidade. Nesses casos, o trabalho só é permitido a partir dos 18 anos de idade. Portanto, são essas as faixas etárias em que se pode ou não trabalhar no Estado brasileiro. Muito bem. Doutor Rafael, o nosso tempo do nosso programa, da nossa entrevista está se encerrando. Nós desde já agradecemos a sua presença aqui no nosso programa, agradecemos a sua gentileza em atender ao nosso convite aqui tão gentilmente, né? E o deixamos à vontade com os nossos telespectadores para suas considerações sobre o tema. Eu agradeço o convite, é sempre uma satisfação estar aqui no Justiça e Trabalho e gostaria de dar uma palavra especial a você que está nos assistindo agora. Você também tem uma importante função no combate ao trabalho infantil. Não só de denunciar todo e qualquer tipo de exploração, mas você, enquanto consumidor consciente, tem que tomar uma atitude. Não compre produto prestado por uma criança ou um serviço prestado por uma criança. Toda vez que você utiliza um produto, utiliza um serviço que é prestado por uma criança, você contribui para o agravamento do problema. Então tome uma postura de consumidor consciente e responsável socialmente. Não compre produto ou serviço prestado por criança e adolescente. E assim agindo, você está fazendo a sua parte enquanto sociedade para a coibição desse mal, desse trabalho que não é bom e que só prejudica o desenvolvimento da criança e do adolescente. Ok, muito obrigado pela sua presença. Bem, nós conversamos hoje com o Coordenador Nacional de Combate à Exploração do Trabalho, da Criança e do Adolescente, do Ministério Público do Trabalho, né? Contatos com a nossa produção podem ser obtidos pelo telefone 84 40 06 3081 ou pelo e-mail ccs@trt21.jus.br. Agora no Profissão Artista, o cantor potiguar Isaac Galvão nos conta sua história e solta sua voz cantando uma canção. Bom, tudo começou quando eu tive que criar alguma maneira para me sustentar, porque quando eu senti que meu ofício era ser artista, eu não tive apoio da minha família no primeiro momento. Então, eu tive que, primeiro, ser um ambulante das artes. Com minhas pernas de pau, com esse pandeiro, eu ia para as esquinas dos centros, nas praças, e tocava o pandeiro, e cantava e passava o chapéu. E assim foi o meu primeiro trabalho como operário mesmo da arte, foi como ambulante, indo lá, tocando e passando o chapéu. Então eu vendia minha arte na rua. De lá para cá nunca mais parei de cantar nem de atuar, continuo nos palcos, só que graças a Deus e a custo de muito trabalho e muito suor, nós conseguimos hoje fazer espetáculos e shows em grandes teatros, viajar pelo Brasil inteiro, até para fora do Brasil, mas nada fácil, tudo muito difícil, com muito sacrifício, muito suor, até porque o nosso ofício
ele tem um quê de marginal, as pessoas não entendem que é um trabalho, que é uma carreira, e às vezes acham que é uma diversão. Também é divertido fazer arte, mas é um trabalho duro e a gente luta bastante para brilhar. Para ser artista tem que ser 100% trabalhador. O artista que fica em casa esperando a lua cheia para vir uma inspiração e fazer uma poesia, esse não vinga. Vinga aquele que vai para a rua, que corre atrás da produção, que costura o seu próprio figurino, como esse aqui, foi eu mesmo que fiz. Aquele que compõe suas músicas, que tenta vender, que vai atrás de um patrocínio. Às vezes não dá patrocínio, corre atrás, pede emprestado a um, faz um CD, vende ali no meio na esquina e assim vai juntando e fazendo a sua obra acontecer. A poesia é um mero detalhe efêmero, o brilho é um momento também muito efêmero, mas a arte mesmo está no coração e no suor. Eu sou Isaac Galvão, artista brasileiro, amante e trabalhador das artes. Sei que amanhã, quando eu morrer, meus amigos vão dizer que eu tinha um bom coração. Alguns até hão de chorar, querendo me homenagear, fazendo de ouro um violão. Mas depois que o tempo passar, sei que ninguém vai se lembrar que eu fui embora. Por isso é que eu penso assim: se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Me dê as flores em vida, o carinho, a mão amiga, para aliviar meus ais. Depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade, quero preces e nada mais. Depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade,